Olá! O mundo passa por um momento extremamente complexo, com uma profunda crise econômica, climática e geopolítica. As consequências da pandemia da Covid e do confronto entre Rússia e Ucrânia e o retorno da insegurança energética e alimentar. Em meio a tempos desafiadores, a produção agropecuária se torna ainda mais essencial para garantir o abastecimento de alimentos em todo o mundo. Ou melhor, a agricultura é parte para a resolução do problema de agravamento da fome. A máxima "não há Brasil sem commodities" é a mais pura verdade. O crescimento do PIB brasileiro é fortemente relacionado com o ciclo de commodities. O setor representa mais da metade das exportações. E se considerarmos os impactos indiretos, esse número é muito maior. Com a projeção da ONU de quase 10 bilhões de habitantes no planeta em 2050, a dependência por países produtores de alimentos torna-se inegável. E é aí que entra a importância do agro brasileiro. Nós somos parte da solução para a questão da fome, pois temos área, tecnologia, produtividade e competitividade. Ou seja, nós temos a capacidade para resolver esse problema que assola o mundo inteiro. Mas apesar de todo esse potencial, nós ainda precisamos conquistar essa condição. Ainda precisamos nos posicionar no mundo, o que significa ter diplomacia. E defender a imagem do agro brasileiro é uma das funções da diplomacia do agro. Para tratar esse assunto fundamental, não só para nós brasileiros, mas também para toda a população mundial, hoje nós recebemos o diretor do Departamento de Energia e Agronegócio do Itamaraty, cargo criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na busca de aumentar os ganhos do setor. Eu converso com o embaixador Alexandre Penha Ghisleni. Olá, embaixador, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, ainda mais para falarmos sobre a diplomacia do agro, um tema da maior importância para o Brasil, em especial, claro, aqui para o estado de Mato Grosso, que é o estado do agro. Assim, muito obrigado pelo convite, muito satisfeito de estar com você, Laura Campos, e com todos os espectadores da TBO TV. Embaixador, antes de nós tratarmos do tema específico da diplomacia do agro, eu gostaria de saber quem é o embaixador Alexandre? Por que o senhor escolheu fazer a carreira, né, de diplomacia, que é o nosso representante no exterior? Alexandre Ghisleni é um gaúcho de Porto Alegre, que veio morar em Brasília ainda em meados dos anos 90, enfim, formado em Direito, decidiu seguir a carreira de diplomata e tem trabalhado na representação do Brasil desde 1994, ou seja, já são 28 anos de experiência nessa área. Você me pergunta por que eu escolhi essa tarefa. Hoje em dia eu me perguntaria que outra tarefa eu poderia ter escolhido, né? Para mim é um grande desafio, é uma grande responsabilidade, uma grande satisfação poder auxiliar o Brasil e os operadores econômicos brasileiros a se colocar melhor no exterior, a projetar o Brasil, o que nós fazemos, o que nós somos, e o que nós temos de bom para oferecer. Se eu pudesse sugerir uma profissão para o meu filho, eu sugeriria essa. Tenho certeza que ele não ouviria por eu ser seu pai. Mas, enfim, para a gente que trabalha cotidianamente na promoção do agronegócio brasileiro, você poder ser a face do Brasil na representação desse importante setor da nossa economia é sempre um privilégio. Embaixador, o senhor tem uma belíssima carreira, né? Começou trabalhando na divisão do Mercado Comum do Mercosul, depois foi para a delegação permanente em Genebra, na Suíça, também passou mais adiante na Secretaria de Planejamento Diplomático no Ministério das Relações Exteriores e também no próprio gabinete do ministro.
O senhor ainda serviu como conselheiro na Embaixada em Washington, nos Estados Unidos, e também ministro conselheiro em Havana, Cuba. Atuou vários anos na direção do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais e até o início do governo Bolsonaro, onde assumiu o Departamento de Promoção do Agronegócio, um cargo criado especialmente pelo governo, justamente para dar mais atenção a esse setor fundamental do país. Eu não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse para os telespectadores no que consiste a diplomacia do agronegócio, praticada no Itamaraty, e qual a função do Departamento de Energia e Agronegócio. Você fez um resumo muito bom, muito obrigado, não teria apresentado melhor. O que nós fazemos, e por que existe um departamento voltado aos temas de energia e de agronegócio? Antigamente, tanto energia como agronegócio apareciam sob um título genérico de commodities, produtos de mineração, petróleo, do outro lado da energia, e agora mais modernamente biocombustíveis, e também do lado do agronegócio, tudo que nós fazemos, exportamos, enfim, proteína animal, grãos, frutas, pescado, todo o leque. Por que existe um departamento para isso? Mais especificamente, daí, já que falamos aqui do agronegócio. Os temas tanto de energia como de agronegócio, eles têm aumentado muito de importância na esfera internacional. Tanto que hoje nós vivemos, muito por conta também da guerra na Ucrânia, uma crise de segurança alimentar, ou seja, de interesse direto do agronegócio, e de segurança energética, de interesse imediato do nosso setor energético nacional. Você então precisa não apenas pensar nos termos de uma estratégia para como é que o Brasil vai lidar com essas crises e como é que vai transformar essas crises em oportunidades, mas você precisa mobilizar os atores do setor privado e públicos para que o Brasil consiga tirar o máximo possível dessas situações. E aí vem a questão de por que o Ministério das Relações Exteriores tem um departamento. Esse departamento está encarregado de instruir as embaixadas, missões, consulados, os postos do Brasil no exterior. O Brasil está presente em 120 países, para identificar os desafios, identificar oportunidades, identificar maneiras de aproveitá-los e de superá-los, para que a gente possa fazer a coordenação com o setor privado e com os outros órgãos de governo aqui em Brasília. Então, enfim, é um trabalho de articulação constante que tem como meta estratégica garantir estabilidade para o Brasil continuar o seu desenvolvimento, levando adiante esses dois setores que são muito importantes da nossa economia. Então, nós trabalhamos em articulação muito estreita com o Ministério da Agricultura, com o MAPA, no que diz respeito ao agronegócio, também articulação muito estreita com o Ministério de Minas e Energia, no que diz respeito aos temas de energia e mineração, de modo a fazer, e esse é um desafio constante, com que o governo trabalhe com uma voz só, e que o Brasil possa se colocar de uma maneira consistente e o mundo saiba o que o Brasil pensa de uma maneira clara e fundamentada. Então, enfim, esse é o desafio de todos os dias. Coloquei de uma maneira muito mais genérica, a gente pode entrar em detalhes, mas, por exemplo, uma coisa que talvez seja mais próxima de vários dos nossos espectadores, é que nós trabalhamos muito estreitamente com o MAPA para abrir mercados. Então, quando o MAPA se propõe a abrir um mercado, digamos, um mercado na África, na Nigéria, vamos colocar aqui, Nigéria, Etiópia, ou então aqui mesmo na América do Sul, quando é necessário tratar alguma questão com o Uruguai, com Chile, com algum país da América do Sul, são locais em que o MAPA não tem adidos, quem vai levar o pleito brasileiro e argumentar a favor dele é um colega nosso, é um diplomata, que vai receber essa solicitação, essa fundamentação, e que vai defender a posição do Brasil. Então, é esse tipo de mobilização, é a utilização dos recursos diplomáticos brasileiros
para garantir que a expansão do nosso comércio exterior seja sustentada e que a gente possa transformar o que são carências para alguns dos nossos parceiros em oportunidades, em maneiras de cooperar que promovam o desenvolvimento de lado a lado. Como eu estava dizendo para o senhor, eu tenho um programa aqui de agronegócio e eu sempre estou comentando esses novos mercados que o país abre. Agora o Brasil vai exportar melão, pera com tal país. Então, e no final a gente acaba sempre falando do mapa, mas antes do mapa, junto com o mapa, está ali o Ministério das Relações que vai lá, abre o mercado para o mapa finalizar e fazer essa finalização, né? Seria isso? É isso, e esse é um ponto importante. O mapa tem adidos em 28 lugares, se eu não me engano, 28 cidades, correspondem aos principais parceiros brasileiros na área do agro. Mas o adido agrícola, ele trabalha numa embaixada ou numa missão, ele é parte da equipe. Então, ele se soma com o seu conhecimento especializado, com a sua capacidade de articulação direta com os órgãos técnicos, mas ele se soma à equipe e aí o trabalho se faz de uma maneira mais consistente, mais ampla. É o embaixador que vai tomar a frente, apoiado pelo adido. Isso nos 28 países em que nós temos adido. O Brasil está representado em 120, nos outros 92 é o diplomata sozinho que vai. Então, é por isso que é importante essa coordenação entre os dois ministérios. Porque um não conseguiria fazer esse trabalho sozinho sem a assistência do outro. E a assistência desses dois, ou seja, a concorrência desses dois, concorrência em sentido positivo, não é uma competição, mas assim, o trabalho conjunto desses dois conseguiu resultados muito impressionantes. A gente conseguiu, desde 2019, abrir mais de 240 mercados, hoje em dia, em 36 países, se eu não estou enganado. Até isso coloca para a gente um outro desafio, que é como é que nós vamos aproveitar esses mercados que nós estamos abrindo. E esse é um ponto importante. Quando a gente abre um mercado, a gente abre uma porta. A gente precisa que os nossos produtores, exportadores, utilizem essa porta aberta. Então, uma outra parte da nossa coordenação, da nossa assistência, é auxiliar o setor privado brasileiro a fazer o uso dessas oportunidades que estão surgindo. Então, enfim, isso também se faz na coordenação entre o MAPA e o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, e é outro passo importante, né, para que a gente possa garantir, né, o desenvolvimento, né, da agricultura, enfim, do país como um todo. Embaixador, o agro brasileiro não para, é a espinha dorsal da economia e os números falam por si só. Em 10 anos, nós passamos de uma receita de 20 bilhões de reais para 120 bilhões de reais em 2021. Mesmo assim, levando em conta que nós passamos por uma pandemia, a qual ainda vivemos sob seus efeitos, além da terrível guerra entre Rússia e Ucrânia, que bagunçou ainda mais toda a cadeia logística de suprimento internacional. De que maneira o senhor explica que mesmo com esses dois impactos, né, que atingiram o mundo inteiro, pandemia da Covid e guerra da Ucrânia, ainda assim eles não foram capazes de deter o sucesso do agronegócio brasileiro? Laura, essa é uma grande história de sucesso, porque nós enfrentamos dois choques internacionais, choques importantes, e conseguimos transformá-los em oportunidades, não sem custos, não sem uma necessidade. Isso aí, na verdade, é um grande elogio que a gente deve fazer para o produtor brasileiro, para o exportador brasileiro, né, que conseguiu cumprir contratos, que conseguiu se mostrar como um provedor confiável, né, no cenário internacional, e que conseguiu aumentar até a sua produção num contexto difícil como esse. O que nós fizemos, né? Quando se instala a pandemia no planeta, e os mercados são abalados, muitos países restringiram exportações, era difícil até se garantir abastecimento. O Brasil se manteve de portas abertas, o Brasil se manteve como um fornecedor importante.
E isso propiciou para a gente, para os brasileiros, nos colocarmos no mercado internacional como um fornecedor no qual se pode confiar. Isso é um capital gigantesco que a gente conseguiu. No momento em que havia instabilidade, em que você não sabia, e sim, em alguns países as portas continuariam fechadas no mês seguinte, nós continuamos trabalhando. E conseguimos transformar a Covid, enfim, num motivo para crescimento. Se eu não me engano, nós estávamos, pegando os números que você mencionou, em 2020, final de 2019, a gente havia chegado a 100 bilhões de dólares de exportações. Com a pandemia, nós fomos a 120. E agora, esse ano, a projeção é de que a gente consiga chegar a 150. É um aumento de 50% no espaço de pouco mais de 2 anos nas nossas exportações, precisamente porque nós conseguimos transformar esses desafios internacionais em oportunidades para o agro brasileiro. Já falamos do primeiro choque, que foi a pandemia. O segundo choque foi a guerra. Ninguém esperava. E ninguém esperava o impacto que essa guerra teria. Eu acho que aí vale a pena a gente fazer uma pequena digressão sobre o que significou a guerra para o planeta. Eu não estou falando da questão política nem da questão humanitária, que tem, obviamente, precisam de considerações à parte. Vamos falar aqui do que nos diz respeito na parte de comércio, de energia e do agronegócio. Se você pensar, todo mundo na imprensa costuma mencionar, e corretamente, o impacto que a guerra teve no comércio de grãos, porque a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, porque a Rússia é uma produtora ainda maior de grãos. Então, a hora que os dois saíram de mercado, você gerou um pânico, no sentido de quem é que vai fornecer grãos para o mundo. E isso já gerou uma situação de insegurança alimentar severa no norte da África, em outros países, enfim, e aqueles apelos para que o comércio fosse restabelecido de maneira a não haver uma fome generalizada em várias regiões do planeta. Um ponto que é menos tocado, mas que talvez seja mais importante para o Brasil, na relação especificamente comercial, é a questão de energia. Você veja o seguinte, a Rússia era o maior exportador mundial de gás natural, o segundo maior exportador mundial de petróleo, eu acho que nem todo mundo tem isso presente, e em terceiro lugar, ela era o terceiro maior exportador mundial de carvão. Pois bem, você retirando a Rússia do mercado internacional, você não tem como manter os preços de energia sem alteração. E esse é um ponto muito importante. Em especial na Europa, que ela fornece para todo mundo lá também, né? E isso tem, enfim, tem impactos vários para a gente, porque o preço da gasolina no Brasil está vinculado ao preço internacional da gasolina e do petróleo, que aí, por sua vez, sofre impacto. Com o preço da gasolina elevado, a economia brasileira se ressente de uma maneira sistêmica. E aí qual é a saída para isso, né? Você veja que existem vários projetos na Europa e em outras partes do mundo para reorganizar o mercado internacional de energia. Muito bem, são projetos bilionários, são extremamente ambiciosos. Por exemplo, tem só vou citar dois rapidamente aqui para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando. Tem um projeto de um gasoduto que sai da Nigéria para a Europa, atravessando o deserto do Saara, sai lá pela Argélia. Tem um outro projeto de gasoduto que também sai da Nigéria, mas contornando a costa da África, contornando o Marrocos, até chegar à Península Ibérica. Cada um desses projetos custa mais ou menos uns 5 bilhões de dólares. Tem suas dificuldades logísticas. Mas o problema deles, e de outros projetos que estão sendo feitos para tentar regularizar o mercado de energia, é que, além de serem muito caros, eles têm um tempo de maturação. Você precisa de obras de logística. O tempo de maturação típico de um projeto de energia é alguma coisa em torno de 5 anos. Bom, o que isso significa para a gente? Que há uma tendência a recompor os preços no mercado internacional, mas essa tendência só vai se realizar plenamente
daqui a uns 5 anos. Bom, agora já estamos há 1 ano dentro da crise, então, 4 anos. Vamos dizer que final de 2026, início de 2027, a gente já tem uma perspectiva um pouco mais realista para voltar aos preços internacionais de energia de antes do conflito na Ucrânia. Isso, bom, claro, a gente não sabe o que vai acontecer até lá, como é que vai evoluir a crise, como é que vai evoluir a guerra, mas eu estou fazendo uma projeção de preços com base nos dados de hoje. São mais 4 anos, pelo menos. E isso significa que a gente está diante de um novo normal, em que a energia vai ser cara, em que os insumos que dependem de energia vão ser caros, né? Isso afeta o Brasil diretamente. A gente precisa de fertilizantes que consomem muita energia na sua produção e que a gente importa. Enfim, entre outras áreas. Então, num contexto como esse, em que os preços da energia vão estar altos, o mercado internacional agrícola também vai estar com os preços altos. O impacto enfim, o impacto é generalizado. Como é que você faz? Esse é um ponto importante. Como é que você faz para alimentar a população mundial que já passava por dificuldades antes? Ou seja, você já tinha mais de dezenas, 70, acho que em situação de insegurança alimentar grave. Antes da guerra eram alguma coisa como 80 milhões, talvez a gente esteja chegando com algo como 300 milhões de pessoas pelo mundo que estão em situação de insegurança alimentar grave. Como é que você faz para alimentar essas pessoas? O que você diz para elas num contexto em que os preços estão altos? Você precisa de países que sejam capazes de aumentar a sua produção de maneira sustentável, evidentemente, que sejam capazes de aumentar a sua produção, de colocar mais mercadoria no mercado internacional e com o objetivo de auxiliar a fazer baixar o preço. Quem é que tem condição? Quais são os países que têm condição de fazer isso? São 5 países só, né? Um deles é o Brasil, são os maiores produtores. Certamente é o Brasil. E a gente tem condição de ampliar a nossa produção sem fazer, enfim, sem converter a área, sem fazer grandes investimentos. Você simplesmente, aproveitando as terras degradadas, você já consegue ampliar a área plantada, enfim, o Brasil tem um potencial imenso de auxiliar a superar esse momento que a humanidade está vivendo. Então, esse é um ponto importante sobre o qual a gente tem que ter clareza. O Brasil, hoje em dia, ele tem que ser visto como uma parte da solução dos problemas. Nós não somos uma parte do problema. E essa posição em que nós encontramos que permite uma convergência de interesses, né? Ou seja, produzir melhor qualidade e mais barato para o agro brasileiro é uma maneira de ajudar a corrigir, enfim, esses desequilíbrios que nós estamos enfrentando no mercado internacional. Falando um pouquinho sobre a guerra de Rússia e Ucrânia, o Brasil fez um alinhamento com a Rússia na questão dos fertilizantes, uma vez que ela é um dos nossos grandes fornecedores. O senhor acredita que foi uma medida acertada? Não haviam outros países com a possibilidade de fornecimento do produto para o Brasil? De que forma foi a atuação do Itamaraty nessa questão? Agradeço muito por essa questão, porque me permite explicar um pouco mais. Uma incompreensão que a gente tem enfrentado de uma maneira meio seguida é pensar que o Brasil está alinhado com um ou outro lado na guerra. A nossa posição não é essa. A posição do Brasil foi expressa de maneira muito clara na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós nos manifestamos contrariamente à agressão, somos favoráveis à paz, à retomada do diálogo com vistas a um acordo de paz sustentado, duradouro entre os dois países, enfim. E essa é uma posição muito consistente da nossa parte. Mas isso não significa que a gente vá aderir a sanções de um lado ou de outro. As sanções que o Brasil aplica são aquelas aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, mais nenhuma.
Num contexto como esse, o Brasil não tem razão para deixar de comerciar com a Rússia. E a Rússia é um parceiro muito importante para a gente na área de fertilizantes. E eu vou dizer, enfim, eu acho importante a gente ter um pouco de clareza de por que o Brasil manteve laços tão fortes com a Rússia. Fertilizantes, a gente está falando de fertilizantes minerais, né? Então, e na área de mineração, os recursos não estão distribuídos uniformemente pelo planeta. Eles estão concentrados em algumas regiões. Então, acho que talvez o mais emblemático dos fertilizantes para a gente é o potássio. Existem alguns países com reservas menores de potássio, mas as grandes reservas de potássio estão concentradas em 3 países apenas. Dos 192 membros da ONU, 3 concentram as reservas de potássio. Um deles é o Canadá, outro deles é Belarus, e o terceiro é a Rússia. Então vamos fazer a conta aqui. Belarus se encontrava sob sanções da União Europeia desde o segundo semestre do ano passado por causa de questões de direitos humanos. Enfim, uma discussão à parte, o fato que eles não estavam conseguindo colocar o potássio deles no mercado internacional. E eles eram um provedor muito importante para o agro brasileiro. Belarus fora da equação, sobram Canadá e Rússia. Inicia-se o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Se você retirar do mercado internacional o potássio russo, fica apenas o canadense à disposição do mercado internacional. O Canadá não tem condições de suprir o mundo. E todo mundo ia voltar para o Canadá, né? Se tirasse a Rússia fora. Pois é. Aí isso nos colocava na seguinte situação: ou a gente mantinha o comércio, e até hoje nós defendemos a retomada do comércio com Belarus, a fim de regularizar as perspectivas da produção agrícola, assim, no curto e médio prazo. Mas ou a gente mantinha o comércio com a Rússia, ou a gente começava a trabalhar num cenário de escassez de fertilizantes. Pois bem, vamos pensar um pouquinho no que quer dizer escassez de fertilizantes. Escassez de fertilizantes... Nós, desculpa interrompê-lo, mas aqui em Mato Grosso nós sentimos um pouquinho, né? Como maior produtor, a produção encarece e, obviamente, afeta o bolso do consumidor lá na ponta. E você tocou num ponto muito importante, Laura, que é... E eu reconheço, de fato, esse problema, que é o encarecimento do fertilizante. Esse problema é sinal de que teve um problema maior que foi evitado, que foi a carência, a ausência de fertilizante no mercado. Ou seja, havia fertilizante, mas ficou mais caro. Nós conseguimos manter o fertilizante mais caro porque mantivemos a relação com a Rússia. Imagine se cortasse, não ia ter, né? Aí ia ser uma catástrofe. Nós teríamos que ter tido um racionamento de fertilizante no Brasil, nós teríamos, enfim, não seria possível manter, não estou defendendo o racionamento não, Sim. Por favor, né? Mas nós teríamos que ter tido, enfim, uma situação muito mais severa de corte no uso de fertilizante, e isso significa, e esse é um ponto que eu acho que a gente tem que lidar mesmo. Você regularizar o mercado de fertilizantes, inclusive, é uma coisa que vai levar anos. Se os fertilizantes se tornassem um bem raro, escasso, e os projetos também para produzir fertilizantes em outros países, aproveitar reservas que não tinham sido exploradas, também levariam tempo para serem realizados, a gente começaria a trabalhar com um cenário em que o uso do fertilizante começaria a cair. Sim. E com o que a produtividade do agro brasileiro também ia cair. E isso significaria menos comida a ser exportada e a ser utilizada dentro do Brasil, menos renda, uma situação social muito mais grave, né? Ou seja, repercussões não só imediatas, seriam também imediatas, mas de médio prazo muito severas, muito graves.
Esse cenário pior foi evitado, e, em grande parte pela chamada diplomacia dos fertilizantes, né, que foi iniciada pela ministra Tereza Cristina, levada adiante pelo atual ministro Marcos Montes, e que contou com o apoio desde o início do ministro Carlos França. Tá? Mas essa busca ativa pela manutenção de fontes, pela obtenção de novas fontes de fornecimento e pela manutenção das que havia, foi o que nos permitiu manter a produção, enfim, manter o uso de fertilizantes, ou ao menos o fornecimento de fertilizantes, em níveis razoáveis. Então, enfim, houve e aí eu tenho, enfim, que reconhecer isso. Para o produtor, o que ele viu foi um aumento no preço do fertilizante. O que ele não viu foi um enorme trabalho diplomático que envolveu o conjunto do governo, inclusive Casa Civil, né, para garantir que houvesse fertilizante para ele poder comprar. Enfim, não resolve o problema, mas eu espero que mostre que a gente poderia estar numa situação mais difícil. Muito pior, né? É aquela coisa, sempre pode piorar, se a gente pensar. Exatamente. Vamos para um break. Embaixador, vamos falar um pouquinho agora do gigante asiático. A China, que é a maior compradora de soja do mundo, importou em agosto de 2021 pouco mais de 6 milhões de toneladas da oleaginosa aqui do Brasil, contra cerca de 9 milhões de toneladas no ano anterior. Esses dados são da Administração Geral de Alfândegas. Claramente, o total de importação vem caindo. Inclusive, esses números de agosto representam uma queda de 25%, sendo o menor nível desde 2014, que atingiu a marca de 7,17 milhões de toneladas. Embaixador, há um bom tempo a China é o nosso maior comprador de grãos. De que maneira o senhor explica essa queda expressiva e consecutiva, ano a ano, nas importações de soja para a China, uma vez que o número de bocas de consumidores chineses não diminuiu? Essa é uma questão relevante, Laura, que me leva a uma outra. A questão que a gente tem que ver em relação à China é a seguinte. A China, ela tem o seu nível de crescimento comprometido nos últimos anos em função da pandemia, em função do conflito nos Estados Unidos, enfim. Se antes a China estava crescendo, alguns anos atrás, a um patamar de 9, 10%, já havia caído para alguma coisa entre 5 e 6, e nos últimos anos agora tem crescido alguma coisa como 2 e 3. Isso tem repercussão no consumo, na capacidade dos chineses, enfim, de comprar. Isso também se relaciona com outros desdobramentos de mercado. Então, a soja brasileira era muito utilizada nos últimos anos para a produção de carne bovina, para compensar o problema que eles estavam tendo com a carne suína. Enfim, eles tiveram um problema gravíssimo de peste suína africana. Pois bem, eles conseguiram, antes do que a gente havia previsto, recuperar os plantéis deles. O mercado ainda está desequilibrado de carne suína, mas enfim, eles estão conseguindo voltar a uma situação. Isso significa algumas coisas. A China continuará sendo um grande importador de produtos brasileiros, e particularmente da soja, mas talvez não no mesmo ritmo com o qual a gente está acostumado. E isso nos coloca com a necessidade de manter um pouco o olhar aberto à busca de outros parceiros, né? Eu acho que essa era uma preocupação sempre que nós tivemos, né? A nossa parceria que nós temos com a China no agronegócio, ela é fundamental, mas a gente conseguir colocar a soja brasileira em terceiros mercados, ampliar a participação do Brasil em outras regiões do planeta sempre foi um tema.
E essa necessidade de enxergar nos outros mercados, ela só aumenta. Inegavelmente, durante o governo do presidente Bolsonaro, houve uma mudança clara no tom da relação entre Brasil e China. Nós vimos, né, na televisão algumas ofensas trocadas entre membros do staff do governo, os filhos do presidente e o embaixador da China no Brasil. Um episódio lamentável, né? Embaixador, dizem que vingança é um prato que se come frio. O quanto dessa queda expressiva das importações de soja para a China pode ser interpretada como tardias manifestações às ofensas proferidas por membros do governo Bolsonaro contra o corpo diplomático chinês? Faz de fato algum sentido ou é só intriga da oposição? Não acho que faça muito sentido, Laura. Eu vou explicar por quê. A China, ela tem uma questão cultural, tem a ver com a história da China, uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Os chineses sempre pensam em longo prazo, e eles veem no Brasil um parceiro muito importante para a estabilidade do abastecimento agrícola deles, né? Eles não querem, o principal objetivo deles é ter a confiança de que não haverá percalços para o abastecimento da população deles. Efetivamente, enfim, essas trocas de mensagens ocorreram durante o governo. Os chineses manifestaram seu descontentamento de maneira pública, mas eu não tenho notícia de que tenha havido prejuízo do ponto de vista estritamente comercial. Não faria sentido, se não houve naquele momento, isso a gente já está falando de um ano e meio, 2 anos atrás, não faria sentido que eles fizessem isso agora. Os problemas que a gente tem enfrentado com os chineses, que passa tanto por esse geral, a respeito do nível geral de consumo, mas também por questões mais tópicas, a política de Covid deles era muito rigorosa. Nos causou problemas com o reconhecimento de vários estabelecimentos exportadores, né? Eles encontraram vestígios de DNA do vírus em cima de embalagens de produtos exportados, e isso para eles foi suficiente para suspender o credenciamento de habilitação de alguns estabelecimentos. Enfim, nós temos problemas aqui e ali com a China, sobre os quais a gente tem trabalhado com eles, né? Mas não faria sentido que eles, por uma questão política, 2 anos depois, resolvessem dificultar o abastecimento da sua própria população. Não creio, não há indícios nesse sentido, né? E até onde eu sei, o que o governo chinês tem feito, né, é manter uma política de relacionamento comercial com o Brasil que é bastante estável. Você sabe que há uma certa preferência por razões comerciais pela soja brasileira, porque entre os maiores fornecedores de soja internacionais, né, o Brasil oferece uma soja que tem um nível de proteína mais alto do que o americano. Não veria razão para os chineses preterirem a soja brasileira em favor da americana, né, sabendo que teriam com isso um produto com um nível proteico mais baixo. Enfim, tenho muita confiança de que, ainda que com oscilações de mercado, a parceria entre Brasil e China vai se manter nos próximos anos. O Brasil é um país agroexportador e meu estado aqui, Mato Grosso, é o estado do agro, maior produtor do mundo de várias commodities. Infelizmente, graças à atuação de uma minoria irresponsável, o nosso agronegócio ainda é visto como um grande vilão, né? Um desmatador. Fato é que, independente do governo, o Brasil sempre foi muito criticado em relação ao meio ambiente. E de fato, é inegável que sim, nós ainda temos um dever de casa a ser feito. Mas como é que o senhor avalia esse enfrentamento provocado por algumas nações em relação ao nosso agronegócio? O problema é realmente ambiental ou é comercial?
É possível afirmar que o Brasil sofra toda essa tentativa de comando e de controle nas questões ambientais por essas nações devido à nossa produção ser altamente competitiva? Olha, Laura, essa é uma das questões mais importantes que a gente tem hoje em dia. Você veja que nas discussões de mudança do clima, que é um tema premente, inclusive para o Brasil, a gente tem visto mudança do clima também no país, mas e que afetam a produção. Eu vi um número muito impressionante de que nos últimos 10 anos houve seca em 6 anos no Rio Grande do Sul, secas prolongadas em 6 de 10 anos. Enfim, eu não espero que não seja um novo normal, não, mas nas discussões de mudança do clima, ficou muito fácil você escolher o Brasil como um vilão preferencial, porque se você pegar imagens do globo por meio de satélite, há queimada sim em vários países, tá? Mas o Brasil estava na frente. O Brasil era em termos de volume de queimadas, nós estávamos à frente de todos os outros. Havia queimadas também aqui na Bolívia, Paraguai, em outra medida, e também em outros lugares do mundo, mas não era do mesmo porte. Então, eu acho que essa é um dever de casa nosso. Não falo só da queimada, falo sobretudo do desmatamento ilegal. Você realizar o dever de casa de cumprir, avançar no cumprimento da legislação brasileira, em particular do Código Florestal, é uma questão importante, não apenas para o Brasil, que tem que fazer valer a sua própria lei, mas para você se apresentar no exterior como um país que, do ponto de vista ambiental, também é uma parte da solução e não uma parte do problema, como a gente tem sido retratado até agora. Então, enfim, isso é para dizer que, sim, temos tarefas a serem cumpridas nacionalmente em relação ao desmatamento legal e em relação ao controle das queimadas. Dito isso, o que nós temos visto é uma tendência preocupante de aproveitar o que seria um pleito ambiental para aplicar também medidas restritivas ao comércio. E medidas restritivas que são de caráter frequentemente discriminatórias, são violatórias das regras da Organização Mundial do Comércio, e que passam perante a opinião pública dentro desse bojo, fazem parte do pacote. Então, é uma coisa que a gente tem que ver com mais cuidado, né? E eu sempre tenho em mente, quando eu falo nisso, você vê o seguinte: já existe uma lei aprovada de antidesmatamento no Reino Unido, está por ser promulgada uma lei antidesmatamento na União Europeia, e os Estados Unidos estão trabalhando num projeto de lei antidesmatamento que o executivo, que o governo americano, vai apresentar para o Congresso americano. Ou seja, você tem aí grandes atores internacionais que estão avançando nesse sentido. Pois bem, a lei britânica ainda tem que ser regulamentada, não está claro exatamente quais vão ser os limites que eles vão colocar. A gente tem um nível de clareza um pouco maior em relação à lei da União Europeia. Não há projeto de lei nos Estados Unidos ainda. Mas vamos pegar um pouquinho o caso da União Europeia. Por que eu acho preocupante? Você tem vários elementos questionáveis na lei da União Europeia, tanto em detalhes como em aspectos mais amplos, né? Então, vou citar apenas dos aspectos mais amplos, que é o chamado benchmarking. O que isso significa? O nível de fiscalização do cumprimento da legislação antidesmatamento vai variar conforme os países dos quais vêm as importações. Então, os países vão ser classificados pela União Europeia, enfim, pelos critérios dele, entre países de baixo risco, que provavelmente vão ser os próprios países europeus, médio risco e alto risco. Quando
Quando o Parlamento Europeu votou e aprovou o projeto de lei anti-desmatamento, o porta-voz do Parlamento Europeu recebeu a seguinte pergunta: quem são os países de alto risco de desmatamento? E o porta-voz disse publicamente: olha, é o Brasil, que mais algum, enfim, é o Brasil. Ou seja, não é nenhuma especulação, eles estão pensando no caso brasileiro. Ou seja, pensando em criar um mecanismo de barrar importações do Brasil e de algum outro país. Quais são os critérios estabelecidos no projeto de lei? Tem que ver o que vai ser efetivamente aprovado para estabelecer um país como de alto risco de desmatamento. Número 1, conversão da terra. Pois bem, era de se esperar. Número 2, degradação da terra. E esse é um ponto sobre o qual a gente vai ter que explorar um pouco mais, porque qual é o grau de degradação que faz com que da terra, que faz com que você deva, enfim, barrar as importações de um país? Se você derrubar uma árvore, uma floresta, já é suficiente para caracterizar como degradação? Mas, enfim, degradação é um dos itens. 3, aumento da produção de um determinado produto no país, ignorando que esse aumento pode ser causado pelo aproveitamento de recursos naturais como terras degradadas ou por aumento da produtividade. Simplesmente aumentar a produção de um determinado produto já é suficiente para caracterizar como desmatamento. E 4, que é o mais, enfim, que me marcou profundamente, é uma avaliação da contribuição nacionalmente determinada do país no âmbito da COP do Clima, no âmbito das reuniões das Nações Unidas sobre mudança do clima. Sendo que, ou seja, a União Europeia está se arrogando o direito de avaliar se ela gosta ou não da contribuição que foi anunciada por cada país no âmbito da COP. E se ela não gostar, ela já classifica como alto risco de desmatamento, e por aí já é suficiente para aplicação de sanções, ou de mecanismo restritivo de comércio. Não preciso nem dizer que esse quarto item é um exercício totalmente subjetivo. Vamos olhar daí um pouquinho mais no detalhe. Um ponto que diz respeito à soja e que, portanto, tem muito a ver com o estado do Mato Grosso e que fazia parte do projeto, vamos ver se vai ser incorporado ou não, ou então em que termos vai ser incorporado, é que as cargas exportadas para a União Europeia, elas têm que ser individualizadas por produtor. Como é que você faz isso com soja? Então, enfim, obviamente não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas até onde eu sei, na soja você utiliza navio cargueiro. Você pega a soja de um número grande de produtores, coloca lá, enfim, navio segue. Mas, mantida essa cláusula, a soja brasileira teria que ser vendida em containers, individualizados por produtor. Nossa. Bom, eu até acredito que o produtor brasileiro consiga colocar essa carga em containers. Alguns, correto. Mas qual é o impacto que isso vai ter em termos de custo? Qual é o impacto que isso vai ter, aí, portanto, na competitividade do produto brasileiro? Sabendo o seguinte, que se o Brasil for classificado como país de alto risco e os outros não, o que vai acontecer é que o custo vai aumentar para o Brasil e não vai aumentar para os outros. Na prática, isso é feito, ao menos tem o efeito prático de retirar a competitividade do produto brasileiro e, portanto, retirar, enfim, diminuir radicalmente, se não zerar, as exportações desses produtos, inclusive da soja, suprimento para a soja, para o mercado europeu. E por que eu levanto esses pontos? Porque é necessário você abolir os navios cargueiros para você combater o desmatamento? Não. Ou seja, é uma medida comercial. É uma medida que se volta, tem um propósito anti-comércio. E
ao não ser necessário para a realização dos objetivos ambientais a que ele se propõe, uma medida que não se sustenta, ao nosso ver, perante as normas da Organização Mundial do Comércio. Então, enfim, veremos, estamos aqui há poucos dias da posse de um novo governo, veremos a avaliação que eles fazem disso, mas o fato é que, para além dos objetivos ambientais, que em última medida são nossos também, né? O Brasil não é um país que defende o desmatamento. O Brasil ele defende o combate ao desmatamento ilegal, que é a grande maioria do que nos afeta no Brasil. Inclusive, temos o compromisso de encerrar o desmatamento ilegal até 2028, compromisso assumido durante a atual gestão. Muito bem. Nesse conjunto, nessa reavaliação de políticas, uma coisa que acabará tendo que ser tratada com atenção devida é o fato de que muitas dessas medidas ambientais que têm sido tomadas têm uma vertente comercial, que é clara, e que é, nosso juízo, em muitos casos indevida. E esse é um ponto, enfim, que afetará a relação do Brasil com esses parceiros e que vai ter que ser tratado em algum momento no futuro. Embaixador, foi importante o senhor falar isso, porque diante de todos esses embargos, essas medidas que a União Europeia toma, o que o senhor acha que deve ser feito, né, para cessar essa pressão sobre o país? Eu digo isso porque aqui em Mato Grosso agora vai começar a ferrovia. E se sem ferrovia nós já somos um dos maiores produtores mundiais, imagina com a ferrovia que vai melhorar a nossa logística e aí vai entrar em todos esses embargos aí, né? Não vai ter justificativa. Então, como é que o senhor pensa em agir? O que deverá ser feito para cessar essa pressão em relação ao Brasil? Olha, Laura, eu acho que existem muitos cursos de ação que estão à nossa disposição. O presidente eleito, Lula, já deu a sinalização de que ele gostaria de dar um reset, ou seja, de retomar as relações com a União Europeia e outras bases. Nós temos a esperança de que isso aconteça de maneira que favoreça também o agro brasileiro. Mas se isso não acontecer, e o fato é que a legislação europeia vai estar em vigor, né, a partir de algum momento do ano que vem, se isso não acontecer, uma das hipóteses que terá que ser consideradas com seriedade é o questionamento dessas normas na OMC ou no mecanismo paralelo de solução de controvérsias para poder do qual a União Europeia também faz parte, para a gente poder ter, digamos, um foro mutuamente reconhecido para conversar com os europeus a esse respeito e com base numa linguagem acordada. Como as coisas vão evoluir nos próximos meses é uma coisa que nós veremos. Mas o fato é que esse tipo de questionamento perante a OMC é uma hipótese que está sobre a mesa e que talvez tenha que ser utilizada. Embaixador, nós vamos falar do mercado internacional, da COP, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes da carne brasileira. A meta é que todo o território seja considerado livre de aftosa sem vacinação até 2026. Atualmente, em torno de 70 países são reconhecidos como áreas livres de aftosa. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos o reconhecimento internacional em mais 6 estados, como Zona Livre da Doença: Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e também aqui de Mato Grosso. O senhor acredita numa melhora no mercado internacional para a carne brasileira com esse reconhecimento? A tendência é essa, e essa é a nossa expectativa.
Você veja que quando a Organização Mundial de Saúde Animal fez esse reconhecimento, não foi um reconhecimento apenas dos técnicos da organização, foi um reconhecimento que passou pela aprovação na Assembleia Geral, ou seja, composta pelos representantes de governos. Então, nós esperamos que esses mesmos representantes de governos levem para os governos locais esse entendimento de que é possível abrir os mercados para a carne brasileira, no entendimento de que não é só Santa Catarina. Alguns nem Santa Catarina reconhecem. Né? Não é só Santa Catarina que pode exportar a carne bovina sem risco de febre aftosa. Esse é um trabalho que a gente tem, enfim, levado adiante em conjunto com o MAPA em diversos países. A nossa expectativa é de que as negociações evoluam positivamente, país a país, mercado a mercado, e que isso aumente as nossas perspectivas de exportação. Embaixador, além da aftosa, existe alguma outra exigência, né, como o argumento para não comercializar a carne brasileira? Eu digo isso porque nós somos sempre surpreendidos por bloqueios internacionais. Inclusive, na COP27, Mato Grosso lançou o passaporte verde, né, que são práticas que mostram que a nossa pecuária é sustentável, né, emite menos CO2 e que o setor faz sim o racionamento de todo o produto que é exportado. Tudo isso, claro, para evitar esses boicotes à carne e ao agro. Então, qual é o papel da diplomacia para mitigar essa ofensiva guerra de argumentos contra o Brasil para a gente poder estar no mercado internacional em relação à carne brasileira? Olha, agradeço muito a pergunta, ela tem várias facetas, né? Então, você veja o seguinte, uma das coisas, falando de carnes em geral, uma das batalhas do governo brasileiro, enfim, para a qual o Itamaraty obviamente coopera, é garantir a qualidade sanitária, né? O status sanitário do Brasil. E isso nós temos conseguido fazer, apesar de desafios recentes e que não são menores, né? Não necessariamente na carne bovina, mas você veja o seguinte, a peste suína africana atingiu a Europa, atingiu a Ásia, né, de maneira muito severa, e chegou à República Dominicana, nossa vizinha, né, um país com quem nós temos vários voos diretos. Nós conseguimos cooperar com eles, inclusive com o Haiti, país vizinho da República Dominicana, e não tem notícia até agora de que tenha havido casos de peste suína africana no Brasil. Não chegou aqui. Um outro desafio muito severo com o qual a gente tem lidado é o da gripe aviária. Eu acho importante dizer como é que a gripe aviária está se transmitindo. Através de aves migratórias que vêm do hemisfério norte, movimento regular. Elas descem para o hemisfério sul durante o inverno no norte e depois voltam. Já houve caso de gripe aviária na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, e agora, no final da semana passada, recebemos a notícia de que também houve no Chile. Ou seja, a contaminação chegou aqui a toda a parte oeste da América do Sul. A gente pode até se sentir protegido por causa da cordilheira, porque, enfim, as aves contaminadas elas não vão cruzar a cordilheira para vir para o território brasileiro. Mas a chance de que aves contaminadas desçam do hemisfério norte e, ao invés de contornarem a cordilheira dos Andes, elas venham pelo meio do continente, portanto, passando pelo território brasileiro, essa possibilidade existe. Ou seja, eu sei que, por exemplo, que a Associação Brasileira de Proteína Animal está muito preocupada com essa hipótese, está mobilizada para evitar. Então, os produtores brasileiros têm tomado medidas para evitar diminuir a chance de contaminação. Mas, enfim, primeira coisa que a gente nossa tarefa interna é resguardar
o status sanitário e promover o reconhecimento do status sanitário da carne bovina e das carnes em geral brasileiras. De que maneira a gente pode fazer isso? Fazendo avançar a negociação país a país. Então, você veja, cada negociação tem sua história. E no caso da Coreia do Sul, se eu não me engano, são 12 etapas do processo de negociação para reconhecimento da carne bovina, e nós estamos na 4ª, isso depois de uma década de negociação. Então, o que nós temos que fazer num caso como esse é perseverar em cada um desses mercados, para mostrar que, inclusive, num contexto em que nós não temos apenas desafios políticos e de saúde humana no cenário internacional, nós temos também questões sanitárias importantes para serem consideradas, e que num contexto como esse é importante que os países reconheçam que nós continuamos sendo um provedor confiável. E esse é talvez o maior capital que nós tenhamos hoje em dia. Você está vendo uma redução, por exemplo, na Europa, em particular na Alemanha, de produção de carne suína, por causa, enfim, ainda da PSA, da peste suína africana. Eu espero que em algum momento esses países, quando se eles enfrentarem um problema de abastecimento, como talvez seja o caso, eles possam reconhecer que nós temos condições de auxiliá-los, e essa é uma abertura de mercado que seria de interesse, tanto para nós quanto para eles. Embaixador, quando a gente olha para outros países, absolutamente nenhum tem iniciativas de agricultura de baixo carbono, de integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, e outras iniciativas nesse sentido. Mesmo assim, mesmo surfando na onda verde, nós somos extremamente criticados. Existe uma notória campanha de contra-informação em relação ao agro brasileiro, quando na verdade, como o senhor bem mesmo disse, nós deveríamos servir de inspiração para outros países em relação ao meio ambiente. Então, qual seria o nosso papel, eu digo, dos produtores aqui, em especial de Mato Grosso, para mudar esse conceito, para mostrar que nós podemos ajudar os outros países e ser referência para eles? O que nós podemos fazer para contribuir com o Brasil? Olha, Laura, eu acho que tem 3 coisas que a gente pode dizer a esse respeito. A primeira delas é a seguinte: existe muita desinformação. Algumas delas são genuínas, enfim, há gente que simplesmente ignora a maneira de produção e, enfim, que, portanto, acredita no que ouve. E já faz algum tempo que nós, no governo, tentamos contrarrestar essas narrativas, Então, existe um trabalho bastante consistente feito no âmbito da Apex, no meio do Panagro, de disseminação dessas informações. Somente este ano, agora, nós realizamos 17 debates internacionais em capitais diferentes, que são chamados AliTalks. Fizemos mais em anos anteriores, enfim, esperamos poder dar continuidade, para poder situar restabelecer um pouco os fatos da análise. A gente não quer colher elogios para o Brasil, se vierem melhor, mas nem diminuir a capacidade, enfim, nem diminuir indevidamente qualquer tipo de crítica que a gente pudesse receber. Nós temos dever de casa para fazer dentro do Brasil. Mas tem muita informação equivocada que circula, Então, eu costumava, quando a gente começou a falar dessas questões de desmatamento, um dos setores que entraram no final para essa lista de desmatamento é o café. O café que o Brasil exporta é praticamente todo produzido no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. Alguma coisa como 1.500 quilômetros ou mais, quase 2, da floresta amazônica.
qual é a vinculação com o desmatamento da floresta amazônica. Quando você pega, por exemplo, o caso da carne bovina, a gente, enfim, tem trabalhado na questão da rastreabilidade da carne bovina brasileira, mas quando você acusa o desmatamento na Amazônia, a produção de carne bovina como a exportação, o comércio internacional de carne bovina como uma causa de desmatamento, não se leva muito em consideração, por exemplo, o fato de que em todo o bioma da Amazônia, para começar, na região norte do país, não tem nenhum estabelecimento habilitado a exportar carne bovina para o Brasil. E se nós vermos o bioma inteiro, ou seja, toda a Amazônia Legal, existem apenas 3 estabelecimentos que estão habilitados a exportar carne bovina nessa região. Os 3 estão aí no estado do Mato Grosso, no norte do estado, e os 3 assinaram termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, pelos quais eles se comprometeram a não exportar carne que tivesse sido produzida em região desmatada. Ou seja, ao você limitar as exportações desses estabelecimentos, você está punindo quem está ajudando a combater o desmatamento. Também é uma coisa que não faz sentido. Enfim, então, essa necessidade de você restabelecer os fatos do debate público é uma necessidade permanente e com a qual a gente vai ter que lidar. Eu achei, enfim, tive que achar um pouco de graça quando eu vi uma notícia de que um determinado navio com soja brasileira estava chegando num porto da França e foi recebida com cartazes de que aquela soja estava destruindo a Amazônia. A ironia daquela manifestação é que a soja tinha vindo do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, a menos que alguém me prove que a soja cruzou o Brasil inteiro para ser exportada para a França, o que seria totalmente antieconômico, né, simplesmente não faz sentido. Você achar que toda a soja exportada pelo Brasil contribui para o desmatamento da Amazônia. Então, número 1, tarefa nossa, mas de governo, de ajudar a recompor os fatos no debate público. Precisamos do apoio do setor privado, precisamos para nos dar elementos, para se engajar nesse debate. Tem um outro ponto importante aí do setor, enfim, para o Brasil como um todo, não apenas produtor, mas também produtor, que é o nosso dever de casa. Eu acredito que a nossa posição negociadora vai se ver fortalecida quando os dados de satélite mostrarem uma redução do desmatamento ilegal e das queimadas. Então, isso é uma coisa nossa, independe de tudo que nós já fazemos na agricultura sustentável. Não sei quantos outros países terão um plano de agricultura de baixo carbono, não sei quantos outros países terão um código florestal tão rigoroso quanto o que a gente tem. O fato é que estamos atacando por uma frente e é nessa frente que a gente tem que se defender. E a maneira da gente conseguir fazer isso é mostrar que estamos cumprindo a nossa própria lei. A gente não precisa seguir os padrões de ninguém. Ao reduzir, hoje ouvi estimativa de que o 95% do desmatamento feito no Brasil é ilegal. Pois bem, cumprindo, se nós conseguirmos chegar ao respeito à legalidade, nós nos colocaremos em um outro patamar no cenário internacional. E esse é um ponto fundamental para que o consumidor, e esse é um ponto importante que a gente tem que salientar, quando atacam o Brasil por causa de questões ambientais, quem vai sofrer, enfim, maior impacto do ponto de vista da informação, não vão ser os importadores, não é necessariamente o governo, é o consumidor. Se o consumidor, ainda que por razões erradas, decidir que não quererá comprar nada com produto brasileiro, nós teremos perdido a batalha.
E é isso que é importante, nós podermos assegurar aos consumidores europeus de outros lugares que quando eles estão comprando produtos brasileiros, eles não estão comprando produtos oriundos de desmatamento ilegal. Isso se faz por meio de esclarecimento, isso se faz também pelo cumprimento do nosso dever de casa. Eu acho que por aí a gente consegue contornar as ameaças dessas campanhas que a gente tem sofrido. Falando, né, em campanhas de desinformação, eu assisti uma entrevista do ministro Aldo Rebelo, que foi, né, responsável pelo Código Florestal, e fala de ONGs que ficam fazendo essa contra-informação, esse trabalho para poder prejudicar o agro brasileiro. Quanto disso é verdade? Olha, é muito difícil você fazer uma avaliação do grau de boa-fé ou má-fé de alguém. Eu não entraria nessa discussão, mas uma discussão que eu acho que é importante a gente ter é a seguinte: se eles levantam um pleito na área ambiental, que é um pleito que, enfim, pode ser compartilhado pelo mundo todo, ao fazer isso, eles não estão defendendo também questões que seriam contraprodutivas para a agricultura mundial, para abastecimento de alimentos, ou que não tenham interesses comerciais velados. Eu acho que a questão toda está aí. E eu vou dar um exemplo. Uma das maneiras que foi apontada por algumas ONGs para você combater a mudança do clima por meio de medidas agrícolas foi a defesa de sistemas agrícolas em que as pessoas somente consumiriam aquilo que for produzido num raio de 500 quilômetros do local da produção. Alguns até são mais radicais, falavam só de um raio de 100 quilômetros. Bom, eu estou falando de Brasília. Para quem mora em Brasília, isso significaria que café se tornaria um bem escasso, pão ou qualquer outro derivado de trigo se tornaria um bem raro. Enfim, para um país de porte continental como o nosso, fica muito evidente que você não tem como garantir a dieta da população mediante o uso de medidas restritivas como essa. Tem um exemplo que eu ouvi, enfim, para dar um pouco de graça, mas é verdadeiro. Se adotassem essa regra, Austrália e Nova Zelândia não exportariam para mais ninguém. O Brasil ainda conseguiria exportar, o Rio Grande do Sul conseguiria exportar para o Uruguai e para a Argentina, o Mato Grosso poderia exportar para a Bolívia. Só. Mas, tirando a parte mais cômica, o que uma proposta como essa esconde? Quando eles estão dispostos até a comprometer o abastecimento de itens tradicionais da dieta das populações, né, para garantir uma certa reserva de mercado. E aí, quando você vê essa distância de 500 quilômetros é mais ou menos, um raio de 500 quilômetros é mais ou menos um raio muito aceitável para padrões europeus. Na Europa, você vai produzir alguma coisa que tenha sido produzida nacionalmente ou no raio de 500 quilômetros, passa a ser razoável. No resto do mundo, não. Não é só o caso brasileiro. Vamos pegar o caso americano. Você está querendo dizer que o que é produzido na Flórida não pode ser consumido no Texas ou em Washington ou em outras partes dos Estados Unidos. Não. Pois bem, e aí é importante, quando a gente se engaja nos fóruns internacionais e se engaja no debate com essas próprias ONGs, mostrar o que existe de um impacto deletério, né? Não apenas no comércio, na renda das populações, no desenvolvimento regional, mas no abastecimento, na própria garantia da segurança alimentar das populações, quando você levanta essas questões, enfim, ambientais ou sociais. Ninguém é contrário a tratar a questão ambiental. Nós somos contrários a deixar que essa questão ambiental seja manipulada para garantir
interesses comerciais velados. Embaixador, já que o senhor falou sobre segurança alimentar, a preocupação com a fome é bem antiga, né? Já se falava da relação de crescimento populacional versus fome, acho que no século passado. O Brasil, sendo um dos maiores produtores do mundo, ele tem uma responsabilidade enorme, né, de garantir essa segurança alimentar, não só para nós, mas também para todo o mundo, sobretudo depois do surgimento da pandemia. Quais são as projeções para o setor em 2023 e também nos próximos anos? Olha, Laura, como eu disse, o Brasil é um dos países que mais tem condição de aumentar de maneira sustentável a sua produção e de auxiliar a suprir esse aumento da demanda que vai haver por alimentos. A gente pode dar alguns números aqui. Uma coisa que é projetada de uma maneira muito sólida, ou seja, enfim, ao menos de maneira consistente, é que nós teremos, até o final da década, conforme dados da FAO, 8,6 bilhões de pessoas no planeta, ou seja, aumento de ainda mais 600 milhões de pessoas, mais 3 Brasis vão entrar para dentro do planeta, em termos de população. E se você jogar um pouco mais a projeção no futuro, em 2050, nós devemos chegar a 10 bilhões, ou seja, além desses 600 milhões, vamos ter mais 1 bilhão e 400, mais uma China que vai entrar na população. É necessário alimentar essas pessoas. Mesmo que seja um número um pouco menor, talvez maior, vai ser necessário alimentar essas pessoas. E nós precisaríamos, para isso, de países que tenham condição de fazer isso de maneira sustentável. Nós temos tecnologia, nós temos, enfim, recursos para intensificar a nossa produção e expandir de uma maneira que não fere a natureza. Eu ouvi um número que me chamou muito a atenção, ainda um estudo do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostraria que do aumento da produção do aumento da produção mundial para suprir, enfim, a demanda por alimentos no planeta até o final da década, desse total de aumento, 40% viria do Brasil. Espero que eles tenham razão. Mas para que a gente consiga alcançar isso, a gente consiga ocupar esses 40% de um novo mercado internacional, assim, no sentido de uma nova fatia que está sendo criada no mercado internacional, nós vamos ter que trabalhar com esses países para mostrar as nossas credenciais e mostrar, enfim, que somos uma opção viável e confiável de longo prazo. Para nós encerrarmos, embaixador, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já disse em várias ocasiões, ou bem mesmo citou, que vai tomar a frente das negociações internacionais com a finalidade de vender o Brasil. Já marcou visitas à Argentina, China, Estados Unidos, né? Eu gostaria de saber que análise o senhor faz do governo Lula nos seus 2 primeiros mandatos, né, em relação à promoção do agronegócio e também à conquista de novos mercados, né? Houve realmente avanços? E quais são as reais expectativas da diretoria do agro do Itamaraty para o próximo mandato do presidente Lula? Laura, você veja que o agro brasileiro tem mantido uma trajetória de crescimento nas 3 últimas décadas. Talvez a gente possa analisar alguns períodos de crescimento mais pronunciado, outros menos, mas ao longo de todo esse período, inclusive nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, houve crescimento. Isso não é, enfim, você parar a análise nesse nível não é suficiente, porque o mundo tinha um contexto diferente do que nós temos hoje. Então, como é que vai ser a postura desse terceiro mandato do presidente Lula? Vamos deixar que as autoridades desse terceiro mandato nos digam. Mas quais são as perspectivas? Existe uma clareza dentro da equipe de transição, ao menos no que nos parece, no sentido de dar continuidade às políticas do MAPA
para garantia de produção e garantia da presença das exportações brasileiras, garantia da nossa participação no mercado internacional. Num cenário em que o Brasil será cada vez mais demandado a dar essa contribuição para a segurança alimentar mundial, a perspectiva é positiva à medida que o governo conseguir atender a essas demandas que vierem do setor privado. Enfim, nunca será fácil, no sentido de que a demanda, enfim, as demandas que o governo recebe sempre são um volume superior ao que existe disponível de recursos, mas se você considerar a estrutura que já existe montada de promoção do agronegócio, a maneira consolidada de tratar disso, tratar da promoção do agronegócio dentro da diplomacia e dos órgãos de governo, o potencial do produtor brasileiro, da agricultura brasileira, né, no sentido de expandir sua produção e sua presença, eu acredito que mesmo num cenário desafiador como o que nós enfrentamos nos 2 últimos anos e que ainda terá repercussões nos próximos tempos, apesar de um cenário como esse, o Brasil tem condição de continuar crescendo e ampliando a sua participação. Ou seja, com base no que nós vimos na história, há uma perspectiva que nos permite ser otimistas, ou, digamos assim, razoavelmente otimistas em relação ao que nos espera para o agro brasileiro. Embaixador, eu gostaria primeiro de parabenizar o governo Bolsonaro por ter a sensibilidade, né, de criar um cargo voltado especialmente para o agronegócio no Itamaraty, mas principalmente agradecer ao senhor pela disponibilidade de atender a tantas perguntas e, mais que isso, desmistificar o agronegócio para todo o Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você, Laura, e com todos os espectadores da TV Brasil Oeste. Para a gente é um privilégio poder dizer o que nós fazemos, informar o que nós estamos levando adiante, quais são nossas prioridades, para que o brasileiro possa saber o que o seu governo está fazendo no exterior e o que os diplomatas fazem. Nós, diplomatas, ajudamos, acreditem ou não. E aí, conte aqui, também quero deixar o nosso grupo de comunicação à disposição, né, do Ministério e do senhor também, para divulgar essas notícias do trabalho aqui do Brasil, que vocês fazem para ajudar o país. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.